Eu falo com você nessa manhã sobre aqueles que quase desistiram, mas não pararam. Eu estou olhando para uma multidão aqui que talvez quase desistiu, mas não parou. Fala para quem está do teu lado: você até pode quase desistir, mas você não vai parar. Fala para uns 3 do teu lado: você não vai parar. Tem alguém comigo aqui? Já estou começando a pregar. Diga: eu não vou parar, eu não vou desistir. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Eu não sei você, mas eu estou falando com o povo aqui que é imparável em nome de Jesus. Com homens e mulheres aqui que tem o poder do Espírito Santo na tua vida, como um rio de águas vivas que flui no teu coração. Cadê as mulheres? Gritam comigo, diga: eu não vou parar. Os homens gritam: eu não vou parar. Vamos, Alagoinha, diga comigo: eu não vou parar. Quase desistiram, mas não pararam. Texto base que eu quero ler para você está aqui em 2 Coríntios no capítulo 4. 2 Coríntios no capítulo 4, a partir do versículo 8 e o versículo 9, nós vamos ler a palavra de Deus juntos. Quantos amam a palavra de Deus? Digam glória a Deus. E a palavra é clara, dizendo: de todos os lados, fala comigo, de todos os lados. Vamos ler juntos? De todos os lados a gente é pressionado, mas a gente não vai ficar desanimado. Ficamos perplexos, mas não o quê? Desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu vou ler essa palavra de novo. Vamos ler juntos, vamos ler em nome de Jesus. Vamos lá? De todos os lados, vamos lá, Goiânia Alphaville. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Aleluia! Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu quero saber se eu estou pregando para um povo aqui que não vai parar, por mais que pareça difícil, por mais que pareça complexo. Há uma unção de Deus na tua vida, há um favor de Deus na tua vida. Quando a gente para pensar que mais da metade do Novo Testamento, Paulo escreveu mais da metade dele, e grande parte dele, 4 livros do Novo Testamento, ele escreveu encarcerado. Pare para pensar que ele passou de tantos livros maravilhosos, 4 deles ele escreveu literalmente encarcerado, porque carregava uma verdade, carregava uma mensagem, carregava algo de Deus. E em nome de Jesus eu oro para que você nunca comprometa aquilo que Deus colocou no teu coração, aquilo que Deus colocou na tua vida. Não tenha medo daquilo que te cancela, não tenha medo daquilo que te oprime, não tenha medo daquilo, como ele falou, que venha trazer perplexidade na tua vida. Você carrega uma mensagem. Eu vou falar de novo, estou profetizando na tua vida. A tua família carrega uma mensagem, o teu negócio carrega uma mensagem, você carrega uma mensagem. Satanás quer que você pare de fluir a partir daquilo que você carrega, mas eu estou aqui para te dizer: Deus vai cobrar de você o que você fez com aquilo que você carrega. Deus vai perguntar o que você entregou, como você multiplicou, como você foi florescer a partir daquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Por isso eu tenho uma palavra de ordem para você: não desista daquilo que Deus tem colocado na tua mão. Não pare diante daquilo que Ele tem colocado diante de você. Você pode ter chegado no final desse ano hoje pensando: eu não aguento mais. Você pode ter chegado no final desse ano dizendo: eu não suporto isso mais. Mas Deus é quem te trouxe aqui nessa manhã para eu te dizer: você vai suportar sim. Ah, mas você vai aguentar sim. Bata no teu peito e fala: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Vamos lá, Goiânia Alphaville, diga comigo: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é a vontade de Deus na tua vida. Você vai suportar, porque maior é o Senhor na tua vida. A gente às vezes toma a palavra de Deus e carrega como se viver como um herói da fé, uma heroína da fé é apenas a bênção de carregar um título, ou carregar uma chancela. Mas a verdade é que todos esses grandes homens de Deus e mulheres de Deus, eles enfrentaram momentos de extrema dor. Eu estou aqui para te dizer que você tem poder de Deus na tua vida para suportar as dores mais extremas.
Eu estou aqui orando e liberando essa palavra na tua vida. Você é muito mais forte do que você pensa. Tem muito mais favor na tua vida do que você consegue ver. Tem muito mais anjos do teu lado, assim como o profeta falou: ó Deus, abre os olhos desse menino para ele poder enxergar quão grandes são os anjos do Senhor à nossa volta. Eu estou aqui dizendo para você: você vai suportar toda dor, você vai suportar. Não desista, não pare. Extrema solidão. Os heróis da fé passaram por extrema dor, por extrema solidão, passaram por sentimentos de culpa, que muitas vezes tentava parar aquilo que Deus havia planejado para eles. Muitos passaram por desejo de desistir, mas a maneira como eles perseveraram debaixo dessa graça e desse chamado, fala para quem está do teu lado: você também pode. Fala com ele: você está autorizado. Eu posso ouvir um amém aqui? Diga: eu estou autorizado para não desistir. Eu estou autorizado para dar mais um passo de fé. Eu estou autorizado para pedir um pouco mais. Eu estou autorizado para contemplar um pouco mais. Eu estou autorizado para dar um passo nesse mês de dezembro que está diante de mim. Eu posso ouvir um amém aqui? Eu estou autorizado para que a porta que está fechada vai abrir nos próximos dias. Eu estou autorizado para orar e profetizar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu estou autorizado, chancelado de Deus, para crer que não há uma lágrima que vai ser maior do que a gargalhada, o sorriso que nós vamos viver debaixo da presença de Deus. Até o mais ungido, mais conhecido, tem hora que a alma grita: chega. Tem hora que a alma grita: para. Mas Deus está lá conosco até mesmo nesse grito, porque aquele que vive a fé, aquele que vive a promessa de Deus, não é sobre aquele que nunca pensou em parar, mas é aquele que mesmo pensando em parar, ele disse: eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou continuar crendo na salvação da minha casa e da minha família. Eu vou continuar crendo na restauração da minha casa e da minha família. Tem alguém pegando essa palavra comigo aqui nessa manhã? O que eu quero te levar hoje é para alguns homens de Deus que viveram exatamente, quase desistiram. Quando a gente olha, por exemplo, a vida de Moisés, Moisés vem desde o seu nascimento, Moisés vem desde o início. Eu não sei você, como você nasceu, eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho uma certeza: Satanás tem feito de tudo para você não alcançar aquilo que é o maior propósito de Deus na tua vida. Ele vai fazer de tudo para nos levar para um lugar. Eu não sei você, mas eu estou gostando tanto de estar pertinho de você assim. Quem está gostando? Eu estou gostando tanto. Vontade de pegar lá, moça. Olhar nos seus olhos, ver que Moisés passou por tanta aflição, ver que Moisés foi para esse lugar de ter que ser escondido, de ver o seu próprio povo sendo destruído, escravizado, de suportar pragas, palavras, de ver livramentos, mas ao mesmo tempo do livramento que ele vivia, os primogênitos de outras famílias todos morriam. É muito difícil você estar debaixo de uma bênção, mas essa bênção que te alcança, às vezes ao mesmo tempo fere outras pessoas. Quem está comigo aqui? É muito complexo essa realidade, é muito difícil viver isso diante de Deus. Mas Moisés, de todas as lutas que ele passou, o momento que Moisés pensou em desistir, sabe qual foi? Foi o momento em que o povo que ele libertou estava pronto para abandoná-lo. Moisés viveu um complexo de dor. Olha, se você ler aqui comigo, por causa da pressão do povo. Números capítulo 11, versículo 11. Moisés abre o caminho no mar. Moisés aponta o caminho da promessa, faz com que todos passem. Talvez você está aqui hoje vivendo essa dor. Eu tenho boas novas para você. Pode doer, mas você não vai parar. Vou falar de novo: pode doer, mas você não vai parar. Vou falar mais uma vez, Lagoa Alphaville: pode doer o que for, mas você não vai parar. Versículo 11 de Números 11, ele fala claramente, ele diz isso. Ele perguntou ao Senhor: por que você trouxe esse mal sobre mim? Foi por não te agradares de mim? Olha só, que colocou isso, os meus ombros, essa responsabilidade
de todo esse povo. Moisés chega no momento de uma vitória atrás da outra. Meu amigo, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Não pare de trazer à memória. O ano está terminando. Quem está pronto para esse vira mais uma vez? Dá um glória a Deus aqui. Já começa a notar os milagres que Deus operou na tua vida esse ano. Já começa a notar os livramentos que Deus trouxe para a tua vida esse ano. Já começa a notar a provisão. Quem foi provido esse ano, dá um glória a Deus. De alguma maneira Deus proveu, Deus cuidou, Deus alimentou, Deus fez, Ele realizou. Mas Moisés, ele olha para o contexto, ele, ao invés de ouvir e trazer a memória, ele ouvia reclamação, ele se focava em traições, ele colocou o coração diante de ameaças que o povo trazia. Ele carregava uma visão onde ele olhava e pensava que o povo não queria seguir. Ele se sentiu sozinho, se sentiu sobrecarregado, se viu injustiçado. Mas no meio dessa dor de Moisés, Deus levantou 70 líderes que renovou o espírito de Moisés. Você pode erguer suas mãos, eu quero profetizar isso na tua vida. Deus nesse ano ainda, em 2026, vai prover pessoas certas do teu lado. Assim como Moisés na dor e num conflito, ele clamou diante de Deus, falou: Senhor, eu não aguento. Talvez você pisou aqui pensando que não aguentava. Eu tenho boas novas para você. Deus vai prover. Ao mesmo tempo que você será provisão na vida de um, outro será provisão na tua vida. Ao mesmo tempo que Deus vai encaminhar o teu ministério, eu oro para que ele cresça, tua família floresça, teu ministério seja luz, aleluia. Você será provisão na vida de outro, assim como Deus levantou 70 na vida de Moisés. Eu oro, libera essa palavra na tua vida. Você será cercado nesse próximo ano de pessoas intercessoras, tementes a Deus. É nesse lugar que Deus diz: não desista, prossiga, porque eu vou prover na tua vida aqueles que vão te ajudar e cumprir o que há na tua vida. Se você crê, dá um brado comigo aqui. Eu creio nesse cuidado de Deus sobre você. Eu creio. Ser um líder, viver uma liderança, cada um de nós aqui somos líderes. Ela pode te levar para um lugar que te esmaga. Mas eu tenho boas novas para você. Deus, ele sempre vai enviar socorro para cada um de nós, para que aquilo que parece que te pressiona não te desmorone. Vou falar de novo e declarar na tua vida: o que parece que te pressiona não vai te desmoronar, vai construir mais e mais o que Deus tem preparado para a tua vida. O que nós vemos aqui, Moisés viver essa realidade. Se Moisés falou: Senhor, meus ombros não aguentam, Deus proveu pessoas. Ele não parou, ele prosseguiu. Eu declaro na tua vida: você não vai parar. Deus vai prover pessoas e realidades na tua vida, em nome de Jesus. Quase desistiram, mas não pararam. A gente olha a vida de Elias. Diga comigo: Elias. Elias vencendo profetas, Elias vendo a provisão de Deus, Elias vencendo toda uma realidade, mas ele quis morrer no deserto. Uma hora ele para, ele quis morrer no deserto por causa de uma ameaça. Livro de 1 Reis, no capítulo 19, versículo 4. 1 Reis 19, versículo 4. A gente lê: Elias entrou no deserto caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Elias, o profeta, o grande profeta, ele orou, dizendo: Senhor, já basta, é o bastante, Senhor. Olha a oração de Elias: Deus, tira a minha vida. Eu não consegui ser melhor do que aqueles que vieram antes de mim. Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. O medo depois de uma conquista, o medo depois de uma vitória, depois de fogo, depois de grandes portas que Deus vai abrindo, vem uma pressão sobre cada um. Mas eu tenho boas novas para você. É assim que você vai viver. Cada passo que você vai dar, eu estou liberando essa palavra na tua vida, você vai viver uma continuidade do favor e da misericórdia de Deus. Nós estamos vendo esse herói da fé, que chegou ao ponto de falar: Senhor, tira a minha vida. Usado com poder no Monte Carmelo, correu mais rápido que a carruagem do rei. Imagine isso, muito poder, correndo mais rápido que a própria carruagem do rei.
milagre após milagre, provisão após provisão, cuidado após cuidado. Nós vemos Elias vivendo isso. Mas foi exatamente ali que Deus soprou, e de uma maneira sutil, enquanto ele estava se sentindo naquele momento inútil, com medo e exausto, Deus sussurrou no espírito de Elias. Eu amo porque o nosso Deus é o Deus que fala no fogo, Deus é o Deus que fala no vento, aleluia. Deus é o Deus que fala das grandes maneiras, mas é tão maravilhoso quando Deus sussurra. Quando Deus sussurra, é porque Ele está chamando a gente para perto. Quem está pegando essa palavra comigo? O sussurro de Deus, o sussurro de Deus. A gente ouvir Deus nos chamando pelo nome: André, André, André. Aquele sussurro que não tem LED, aquele sussurro que não tem banda, aquele sussurro que não tem nenhum profeta, não tem nada, mas você ouve: Cleiton, Alé. Sussurro de Deus é sussurro de intimidade, é sussurro onde Ele chamou Elias para perto. Quando ele estava pronto para desistir, ele ouve o sussurro de Deus e ele não para. Talvez o que eu e você precisamos às vezes é calar essas vozes para a gente conseguir ouvir Deus sussurrando. Tem muita voz, tem muito barulho, tem muito feed aí no TikTok, na internet, tem muita coisa falando, mas você para ouvir: André, 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 André. Não está fora, está dentro. Estou declarando isso na tua vida. Não está fora, está dentro. É o Espírito de Deus falando dentro de você. Eu posso ouvir um amém aqui? Deus visitou com um sussurro. Deus deu comida para Elias. Deus deu descanso para Elias. Deus deu uma nova missão para Elias. Deus mostrou para Elias claramente que quando a voz do medo, a voz dessa desistência começava a gritar, ele começou a sussurrar e dizendo: eu ainda tenho uma missão para você, eu ainda tenho planos para você. E essa palavra eu declaro sobre a tua vida: Deus ainda tem planos para você, Deus ainda tem missão para você. Cessa, zera o volume. Quem está pegando essa palavra comigo? Zera o volume daquilo que está gritando. Para de seguir quem você tem que parar. Bloqueia quem você tem que bloquear. Troca o relacionamento que você tem que mudar. Muda de ambiente que você tem que mudar. Ouça o sussurro de Deus que você precisa ouvir. Eu posso ouvir um amém aqui, Lagoinha Alphaville? Vai para esse lugar onde Ele está sussurrando e te chamando para perto. Para esse lugar a gente precisa ir. Homens poderosos de Deus que quase desistiram, mas não pararam. A gente vê a vida de Jeremias. Jeremias chegou a pensar de abandonar o ministério. Abandonar o ministério, mas quando a gente entende que o ministério não é um título, é uma vida. Você não abandona porque não é título, é vida. Não existe tempo integral no ministério, existe vida integral no ministério. E eu tenho boas novas: todos nós estamos no ministério da reconciliação. Fala para quem está ao teu lado: você já está no ministério. Diga para ele: você já tem um chamado de Deus. Quem tem um chamado de Deus, dá um glória aqui comigo. Você já tem um chamado de Deus, você já tem um plano de Deus, já tem um propósito de Deus. Não dá para desistir. Jeremias capítulo 20, versículo 9. Ele fala com Deus. Quase desistiram, mas não pararam. Jeremias chega a dizer o seguinte: Senhor, eu não vou nem mencionar o seu nome, mas eu digo: Senhor, não o mencionarei, nem mais falarei o seu nome em meu coração. Fogo dentro de mim, eu estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Jeremias, ele grita, ele fala: eu não mencionarei mais o seu nome. Jeremias foi traído por amigos. Jeremias foi rejeitado pelo povo. Jeremias foi julgado dentro de uma cisterna.
Jeremias chegou a dizer: maldito foi o dia que eu nasci. Imagina, maldito foi o dia em que eu nasci, em Jeremias 20, versículo 14. Ele quis parar, mas ele não conseguiu calar. Vou falar de novo, ele quis parar, mas ele não conseguiu calar. Você pode até querer parar, mas você não vai conseguir calar o fogo de Deus na tua vida. Você pode até pensar que vai parar, mas eu tenho boas novas: não vai conseguir deter aquilo que Deus já colocou no teu coração. Porque o chamado de Deus era mais forte na vida de Jeremias. Eu não sei você, mas o que vai te dar força é esse chamado de Deus na tua vida. O que vai te dar força é você se colocar nesse lugar dizendo: Senhor, eu vou cumprir o que o Senhor tem para mim. Mesmo quando eu posso pensar em desistir, eu não vou parar. Eu posso ouvir um amém aqui? Você pode até tentar parar, mas se foi Deus que te chamou, vai queimar por dentro de você, vai queimar um fogo na tua vida. A esperança vai brotar novamente, eu profetizo. O favor de Deus vai brotar novamente, a alegria de Deus vai brotar novamente, a paz de Deus vai brotar novamente, a esperança do Senhor vai brotar novamente. Jeremias se levantou como um profeta, mesmo quando disse: Senhor, eu não quero te ouvir, eu não deveria nem viver. Ele teve um fogo dentro dele. E eu profetizo: esse fogo está dentro da tua vida, está no teu coração, está no teu espírito. Você não vai parar, em nome de Jesus. Quase desistiram, mas não pararam. Quando a gente olha para a vida de Jó, diga para quem está do teu lado: Jó é pesado. Pode falar para ele: Jó é pesado. Uma das coisas que mais me marca na vida de Jó, sabe o que é? Porque o que Deus fez na vida de Jó, na verdade, não era só sobre Jó, mas era uma discussão entre o próprio Deus e Satanás. Jó foi um detalhe de uma conversa que estava acontecendo no céu. Muitos de nós pensamos que a gente é o centro, né? É a bolacha, a última bolacha do pacote. Muitos de nós pensamos que a gente é o centro da atenção, mas quando Satanás leva a questão da vida de Jó, Deus começa a dizer: pode fazer o que for, só não tira a vida dele. Então não era a respeito de Jó em primeiro lugar, mas o que foi levado para Deus. Eu tenho boas novas para você. Vai muito além de você o que Deus quer fazer na tua vida. Quero muito que você pegue isso comigo. Satanás, o Senhor, Ele te colocou num projeto. Pega comigo, Lagoa Alphaville, em nome de Jesus. Ele te colocou num projeto que o reino espiritual está se movimentando, e Deus vai usar você como prova da fidelidade dele. Deus vai usar você, a sua casa, a sua família como prova da fidelidade dele. Meu querido, pode tentar tocar em tudo na tua vida, mas você vai permanecer fiel. Eu declaro: você vai permanecer justo, você vai permanecer na misericórdia de Deus. Pode tirar qualquer coisa da nossa vida, não vai tirar a nossa fé. Alguém me ajuda a pregar aqui? Pode tentar parar você, pode tentar oprimir você, pode tentar fazer o que for. Eu e você estamos firmados naquele que é a rocha da nossa salvação. Jó chegou no final da vida e disse: eu até conhecia Deus de ouvir falar, mas hoje eu conheço Deus de andar com Ele. Eu caminho com Ele, Ele está comigo nos meus melhores dias, Ele está comigo nos meus piores dias. O que está acontecendo no céu não vai abalar aquilo que Deus já declarou sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não vai. Vamos dar um brado de louvor a Ele. Não vai abalar aquilo que Deus já declarou e prometeu ao seu respeito, em nome de Jesus. Deus encontrou Jó no meio da dor. Deus começa a restaurar. Julgado, desprezado, chegou a se sentir acusado de Deus. Jó chegou num ponto de quase enlouquecer, tamanho sofrimento, mas ele permaneceu. Jó é uma prova daquilo que para nós a gente pode chamar de até injustiça. Injustiça. Mas eu quero que você fique em paz, que mesmo aquilo que pode parecer injusto na tua vida, Deus ainda está escrevendo o final da história.
Deus ainda está escrevendo o final da história. Você está vivo, você está respirando. Ainda tem propósitos maravilhosos de Deus para se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família. Deus está escrevendo. Fala para quem está do teu lado: a tua história ainda não acabou. Diga para ele: a tua história ainda não acabou. Ainda não é o fim daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Eu posso ouvir um amém aqui? Quase desistiram, mas não pararam. É como cada um de nós vamos entrar nesse mês de dezembro, pisar e dizer: não vou parar. Diga comigo: não vou parar. Jesus foi aquele que suou sangue. Jesus foi aquele que quase não suportou o peso. Foi aquele que a própria cruz foi necessária alguém para ajudá-lo. Foi aquele que nós podemos tomar o nosso Senhor, o nosso Salvador. Em Mateus 26, 39, nós vamos ler juntos Jesus dizendo, deixando claro, Mateus 26, 39, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele prostrou-se com o rosto em terra e orou: se for possível, afasta de mim esse cálice. Quase desistiram, mas não pararam. O lugar onde nós servimos um Deus que olha para nós, que eu mais amo no nosso Senhor Jesus, olhar para Jesus e vê-lo como nós, que sofreu como nós, que foi traído como nós, que passou fome como nós, que foi perseguido como nós, que foi atacado, caluniado como nós. Mas em amor ele disse: Senhor, eu não, se for possível, mas se não, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não sei como é que você está olhando para 2026, mas eu acho que essa é uma palavra maravilhosa para 2026. Diga para umas 3 pessoas do teu lado: 2026 a gente não para. Diga para ele: 2026 a gente não para, não para, não para, não para. Lagoinha não para, a igreja de Jesus não para. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu posso ouvir um amém aqui, gente? Você crê comigo? Você pode ficar em pé no teu lugar, Lagoinha Alphaville. Eu tenho boas novas para você. Se Jesus pôde declarar, é essa palavra que nós estamos trazendo para a nossa vida. Ele sentiu o peso da culpa, ele sentiu um peso de uma culpa que não era dele. Ele sofre o mais nível alto que existe de um estresse, angustiado até a morte. Ele pede saída, mas ele fala: há uma saída, se não há, eu continuo, eu prossigo. Eu não sei lágrimas que talvez seu filho ou sua filha tem trazido, eu não sei lágrimas que o seu casamento tem trazido e ferido, mas eu estou aqui para te dizer: não pare. Estou aqui para te dizer pela fé: não pare, em nome de Jesus. A gente vai continuar, às vezes mesmo querendo parar, você está sendo a resposta de salvação para outros. Eu posso ouvir um amém aqui? Os líderes de grupos de crescimento, cada casa aqui tem GC, que a gente está naquele dia maravilhoso. Tem dia que você fala assim: meu Deus, como é que eu vou fazer esse GC? Tem dia que a gente vai trabalhar, quem está pegando essa palavra comigo fala: Senhor, eu não sei nem o que eu falo nessa mesa, eu não sei nem como é que eu vou lidar com essa situação. Eu tenho boas novas para você: não desista, não para, em nome de Jesus. Você foi quase desistir, mas não vai. Deus vai te dar a palavra certa naquela mesa. Deus vai colocar as palavras certas na decisão que você tem para tomar. A única coisa que Ele quer é que você não pare. Não pare. Eu te convido a erguer suas mãos o mais alto que você pode. Isso vem muito forte no meu coração. Esse é o chamado de Deus para cada um de nós nesse dia. Essa é a direção de Deus para cada um de nós. Moisés, ao viver grandes milagres, quando ele chega para o povo caminhando numa terra onde havia tantas promessas, ele já pisou, ele já saiu do Egito, ele já foi para aquele lugar, e ali ele vai desistir? Eu tenho boas novas: não vai. Quando a gente vê Elias, depois de viver grandes milagres, tentando se esconder em uma caverna, nessa manhã Deus está te tirando da caverna, Deus está te tirando do lugar da desistência, e está dizendo para você: não é hora de parar, é hora de você continuar dando passos.
Quando você vê Jeremias, que foi abandonado, que foi jogado numa fossa, que foi perdido ali por seus amigos, ele disse claramente: Senhor, eu não consigo nem dizer o teu nome mais, mas tem algo dentro de mim que está queimando, que eu não vou conseguir conter. Eu digo hoje, tem algo dentro da tua vida, tem um propósito, e esse chamado na tua vida vai florescer. Jó chegou no momento e parecia perdido, mas no final ele falou: porque eu não parei, porque eu não parei. Eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje Ele é meu amigo, hoje eu ando com Ele, hoje eu caminho com Ele, hoje a minha vida é com Ele. Vamos erguer suas mãos agora e agradeça a Jesus, 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 porque Ele não desistiu. Eu e você estamos aqui hoje porque Ele disse: Senhor, parece que eu não suporto, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita acima de tudo a sua vontade. Nós cremos nisso nesse dia. Vamos passar por perdas, vamos passar por pressão, vamos passar por angústia, vamos passar por sentimento de fracasso, de injustiça, mas nenhum deles, eu profetizo na tua vida, nenhum deles vai parar você. Você não será parado, você não será parado. Você quase parou, mas Deus não permitiu, porque ainda tem um chamado para você cumprir, ainda tem um fogo para cair, ainda tem palavras que você vai liberar, ainda tem restauração dobrada na tua vida, ainda tem uma cruz para você carregar, ainda tem uma mensagem para você pregar. Vamos agora, você pode adorar o Senhor. Vamos adorar nesse dia, vamos.